Senhor presidente, colegas parlamentares, subo aqui nessa tribuna hoje para fazer uma complementação da minha última fala nessa tribuna, mas não sem antes fazer uma análise de alguns posicionamentos do governador Eduardo Riedel. Imaginava-se que havia um alinhamento, senhor presidente, entre o governador e o ex-governador Reinaldo Zambuja. E começo a notar, com a filiação recente do governador Eduardo Riedel no PP, e o desprestígio de não estar naquele momento, não avisar, não compartilhar nas redes sociais, ou ao menos o que se mostrava, deputado Zeca do PT, pela mídia, é que haveria um movimento coordenado de filiação e de migração. Me parece que não ocorreu. E aí, acredito que a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Jamais a encontramos nos homens nobres. E digo isso porque a coisa começa a ficar estranha no Mato Grosso do Sul, e os números, o marketing de gestor, de CEO, de hiper, mega empresário do governador Eduardo Riedel começa a descer ladeira. E não há tempo de entregas estruturantes e substanciais. O deputado Zeca do PT foi governador do estado e sabe que o planejamento e o emprego sério dos recursos públicos trazem uma política pública estruturante e que o tempo urge. E digo isso porque me parece, segundo os dados e os números, que se o governo do estado do Mato Grosso do Sul, deputado Antônio Vaz, comprar ou licitar um circo para administrar, o anão cresce. E veja, os números é que estão testemunhando dessa forma. Pegou-se um estado com 3 bilhões em caixa e entregou uma LDO com 207 milhões de previsão de déficit orçamentário. Mas, ao analisar com profundidade a dívida do estado do Mato Grosso do Sul, há no mínimo um crime de responsabilidade que não consiste, deputado Zeca do PT, numa pedalada fiscal. Há um rombo previdenciário não computado de mais de 1 bi. E em dívidas consolidadas isso já passa a 11 bilhões de reais em déficit calculado da Previdência Social. Mas falando da dívida dos depósitos judiciais, que me chamaram a atenção, e que fiz requerimentos ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao TCU, à CGU, ao BNDES, e vou fazer um envio ao BID e ao BIRD, porque não é possível o governador estar negociando outro empréstimo de 2 bilhões, sendo que aqui nós aprovamos quando o Estado dizia-se que tinha a condição de CAPAG-A, sem contar essa dívida dos depósitos judiciais e a previdenciária. Algo que a gente pede agora para o TCU e para o TCE, em inspeção extraordinária, computar. Nós estamos em estado de alerta. Há um decreto de contingenciamento, não para os amigos do rei. E não são os amigos do Reinaldo, são os amigos do governador. São as pessoas que compõem as secretarias, que ganharam aditivos naquelas empresas que eram administradas antes de passar da iniciativa privada para a pública. E como fica a entrega de serviços essenciais? Deputado Zeca do PT, há empresários que fornecem comida, já recebendo intimação para reduzir os seus contratos e as suas entregas de política pública ou a qualidade delas em 25%. Agora, comida não é um serviço público, uma política pública essencial? Me parece que há algo de errado.
E quando eu olho, deputado Zeca do PT, os depósitos judiciais, deputado Amara, deputado Caravina, deputado Neno Razucchi, deputada Lia Nogueira, o governo do Estado sacou dos cofres do Poder Judiciário, de conta que não era do Poder Judiciário, receita, que eram de terceiros que ingressavam em juízo, 1,4 bilhão de reais. Para começar a devolver em 5 anos da vigência da lei e para terminar 10 anos depois. Para encurtar, deputado Zeca do PT, que presta atenção na minha fala, setembro de 2030. Fiz um cálculo, uma verdadeira perícia, e o resultado aqui, deputado Caravina, deputado Zé Teixeira, é avassalador, é um escracho, é um abuso, é um calote anunciado. Veja, houve restituições de 235 milhões de fundos, como o Fundersul, o Detran, fundos de compensação ao município de Ivinhema, antes da vigência da lei. Por quê? Para completar o fundo, que na época deveria ser pelo menos 30% do saldo, foi mudado para 20%, e o Supremo, com trânsito em julgado, decretou inconstitucional todas as leis que a Casa aprovou, determinando a devolução. Então veja, devolveu-se para completar o fundo 235 milhões. Pelo que eu analisei da LDO, é possível, sem um esclarecimento adequado, que tenha sido devolvido mais 171 milhões de reais, totalizando 407 milhões. Quando evolui-se isso pela TR, que é a atualização da poupança, deputado Zeca do PT, mais a taxa de juro vigente na lei estadual que determinou a devolução, nós chegamos a um patamar, dia 19 de agosto, quando fiz a atualização, de 2 bilhões de reais para a devolução em setembro de 2030. Devolução essa que deveria já ter se iniciado 5 anos após a vigência da lei. E que não ocorreu. Por quê? Porque esse valor de 407 milhões, que é o que eu tenho, considerando que esses 171 sejam todos devolução, que a lei, a LDO, a LOA, não esclarece plenamente se isso era devolução. Perceba que sequer os juros de 1,4 bilhão foi pago. Temos uma dívida em depósito judicial de 2 bilhões de reais para pagar até setembro de 2030. E para facilitar o cálculo para vossas excelências, dividir por ano e dividir por meses daqui até lá. Se a Selic não aumentar um pouquinho mais, nós temos que devolver todos os meses para o Tribunal de Justiça 35 milhões de reais, 370 mil, todos os meses, para que chegue em setembro de 2030 e essa conta esteja paga e que seja reconhecida a capacidade financeira do Estado. Agora veja, me parece que, analisando os maiores aportes, deputado Neno Razucchi, que o governo fez de 2020 para cá, as maiores dotações orçamentárias, no ano, 44 milhões de reais. Como vamos destacar 35 milhões todos os meses? E perceba, quando foi reconhecida essa dívida com trânsito em julgado, deputado Zeca do PT, a renúncia fiscal do Estado era da ordem de 5 bilhões de reais. Aumentou a projeção para 7 bilhões. Ou seja, só de renúncia de receita poder-se-ia ter pago essa dívida. Acontece que a renúncia de receita jamais integrou as leis orçamentárias dentro dessa casa. Quer dizer que sequer sabíamos o valor da renúncia de receita. Isso foi possível graças a um mandado de segurança que ganhamos no Tribunal de Justiça. E com isso, o governo foi obrigado a informar os órgãos de controle o volume da renúncia de receita do Estado de Mato Grosso do Sul. Está em terceiro lugar entre todos os estados com a maior renúncia de receita. Lembrando que em primeiro lugar está o Estado do Amazonas,
que temos lá, sabidamente, uma zona franca. Ou seja, nós estamos, francamente, em segundo lugar. Quando analisa-se os últimos resultados do ranking de competitividade, aí o resultado é lastimável e vergonhoso. Estamos nos piores índices de competitividade, com uma renúncia de quase 40% de tudo, deputado Zeca do PT, que é arrecadado de imposto no estado do Mato Grosso do Sul. O nosso vídeo anterior, que foi para as redes sociais, que a imprensa não deu atenção, nas redes sociais passa de 111 mil visualizações, deputado Lucas de Lima, que sabe a potência disso, apesar da mídia ter escalado. E, nesse vídeo, deputado Zeca do PT, disse: o governo Eduardo Riedel não tem entregas e dificilmente terá. A reação do governo a esses vídeos foi patrocinar matérias via agências de publicidade que estão contestando uma ação a qual determina a exibição desses valores, a dizer, em contradição a tudo que foi dito, com provas aqui nessa casa, prefeitura e governo entregam requalificação da Avenida Duque de Caxias. A palavra é entrega, em contraposição ao nosso vídeo. Região do Imbiruçu recebe obras de 70 milhões. Os recursos provenientes de obras são da bancada federal e do governo estadual. Outra matéria, agora no Correio Campo Grandense, com apoio do governador Eduardo Riedel, Campo Grande recebeu grandes investimentos em entregas na capital. Agora veja, já que está se falando de repasses do Estado, eu acho importante essa casa fazer algumas considerações, porque esses repasses não são entregas. Esses repasses são percentuais constitucionais que essa casa estabelece para essas prefeituras. Agora, temos que analisar aonde mais dói, deputado Zeca do PT, aquela pessoa que está lá na ponta, que é a saúde. Não é possível que só eu aqui dentro dessa casa sei que o governo está dando um calote há mais de 8, 10 meses nas prefeituras e já está devedor, deputado Zeca do PT, em mais de 200 milhões de reais em repasses, também não entregando saúde a quem tem que entregar. Por que, deputado Zeca do PT? Porque o governo está praticando um verdadeiro estelionato nas suas metas, no seu programa de governo, está sendo desmontado. E aí vejo, deputado Zeca do PT, quando se diz a atração de investimentos que o governo do Estado tem feito de tantos bilhões, pergunto, deputado Zeca do PT, se foi o governador Eduardo Riedel que foi lá plantar aquelas mudinhas de eucalipto quando ele estava presidente da FamaSul, que entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade do Fundersul, que hoje repassa com total desvio de finalidade, moralidade, eficiência, quando poderia duplicar todas as rodovias do estado do Mato Grosso do Sul se esse recurso fosse implementado em infraestrutura. Ora, dinheiro do Fundersul para pagar dívida de processo judicial, dinheiro do Fundersul para comprar caminhonete, dinheiro do Fundersul para pintar meio fio de cidade. Poxa, não é possível que essa casa não vai reagir. E veja... Permite uma parte, deputado? Permita uma parte, o deputado Zé Teixeira. Você não permitiu? Permiti, com muito prazer. Deputado, eu estou ouvindo Vossa Excelência com muita atenção quanto a esse assunto dos precatórios, que foi um empréstimo feito ainda no governo passado. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho os dados para lhe responder. Mas quanto à saúde que Vossa Excelência está falando, eu gostaria de dizer que se ele está dando o calote é triplo. Porque quem é responsável pela saúde é o município, o Estado e a União.
Então, se existe calote na saúde, os 3 poderes estão dando calote na saúde. Porque o SUS é um grande programa, e eu não estou dizendo que é, deputado. Vossa Excelência me permite que eu estou dizendo que o calote, se está existindo, que o orador diz que está existindo calote na saúde, é tripartite. É município, saúde e União. Eu estou dizendo que está dando. Mas eu conversei e fui em várias reuniões com o secretário, o doutor Maurício, que eu entendo como um homem sério, entendo que é um homem que está fazendo um negócio, otimizando o dinheiro e fazendo aquilo que é possível e entregando, como entregou o Hospital de Três Lagoas, o Hospital de Ponto Porã, vai entregar o Regional de Dourados, tudo administrado por terceiros e vai pagar por serviço prestado. E tem município que às vezes está deixando de receber o repasse, deputado, porque tem hospital, assim como quem disse, isso foi o secretário de Saúde, não o deputado Zé Teixeira, que como vai repassar um dinheiro para um hospital de um município que não entrega nada? Como que vai repassar um dinheiro para um município, para um hospital, que não faz um parto? Isso aí é uma coisa que está sendo um estudo para investir muito recurso, se fala quase R$1 bilhão para fazer do lado do nosso hospital regional uma construção. Agora, o outro assunto que Vossa Excelência trata, e eu acho que Vossa Excelência está com os dados na mão, está aí falando da LDO, isso eu não vou entrar em detalhe, porque realmente nós aqui da casa avalizamos esse empréstimo lá atrás, e esse empréstimo, ele é do judiciário. Mas não que o judiciário seja dono, é das pessoas que fizeram depósito judicial para quando ele ganhar a ação ser pago. Então, na lei está escrito o seguinte: toda vez que a pessoa ganhar a ação lá no judiciário, o governo é obrigado a entregar o dinheiro para pagar a pessoa, porque o dinheiro, ele não é nem do judiciário, nem do governo, o dinheiro é de quem está discutindo uma questão jurídica. Se ele ganhar, ele tem que receber, e se ele perder, eu também não sei para onde o dinheiro vai. Muito obrigado pela parte. Concedo a parte, também concedo a parte ao presidente da casa, Gerson Claro. Deputado João Henrique, eu resolvi até descer aqui para usar esse minuto aqui para falar, porque assim, muito me honra. É difícil até a gente fazer qualquer defesa do governo, e não foi essa a minha intenção aqui, porque eu senti uma certa mistura na fala de Vossa Excelência. Eu não entendi, até o deputado Paulo Duarte, que é auditor da Receita, alguém da área de contabilidade, um ex-prefeito. Para mim, o senhor mistura o que é receita corrente líquida, o que é efetivamente arrecadado com renúncia fiscal, CAPAG com dívida, TCU, que é do Tribunal de Contas da União, com TCE. Eu não entendi muito bem a fala de Vossa Excelência, achei assim meio complicada para mim. Me permita, eu posso explicar de novo. Eu sou formado em Direito Administrativo e especialista em Gestão Pública, e já há cerca de 30 anos mexendo com algumas prefeituras, e fiquei meio perdido na fala do senhor sobre orçamento. Quando o senhor fala de déficit previdenciário de 11 bilhões, atual, me parece, se for a Selic desse jeito, se for daquele jeito, em economia, em orçamento, a gente não trabalha com o si, trabalha com o hoje. Quando Vossa Excelência fala que dá para duplicar, o Fundersul dá para duplicar todas as rodovias do Mato Grosso do Sul, me permita, deputado, hoje, quando nós mudamos o Fundersul, que era o ICMS, o deputado Zeca sabe bem como é que foi criado, o ICMS também do combustível vinha, nós estávamos falando de 1,5 bilhão ano. Hoje nós estamos falando em 750 milhões ano. 750 milhões vezes 4 dá 3 bilhões. Qual rodovia que eu duplico no Mato Grosso do Sul com 3 bilhões para falar que eu duplico todas as rodovias, deputado? 1,5 bilhão de reais não faz nem o contorno de Campo Grande. Falar que 3 bilhões duplica todas as rodovias, com relação às entregas,
deste Fundersul, eu queria convidar o senhor para ir com a gente. O deputado Zé Teixeira foi, os deputados aqui vão. E nós vamos lá, nós vamos entregar a ponte, a rodovia até Ponte do Grego, nós vamos lançar lá em Selvíria a rodovia, nós vamos lançar a rodovia lá em Aparecida do Taboado, nós lançamos, inauguramos de Dois Irmãos até indo perto a Nioaque, nós lançamos de Amambaia a Juti, a gente lançou Ponta Porã. Se o senhor for visitar com a gente, o senhor vai ver muita entrega, deputado. Agora, se for isso, se for aquilo, a gente não consegue escrever. O que a gente consegue escrever é o que de fato está acontecendo no Mato Grosso do Sul. O município com maior investimento per capita, isso não são números meus, o município com maior investimento per capita em infraestrutura, o estado do Brasil hoje é o Mato Grosso do Sul. São números federais. Hoje, o Mato Grosso do Sul está em Brasília, entre os 3 projetos, dentre 300 projetos, um projeto iniciado, programa iniciado pelo governador Reinaldo, continuado pelo governador Eduardo. Hoje, já está entre os 3 e disputa para ver se é o primeiro, que é o MS Ativo. E o dinheiro não é dinheiro dos municípios, não, deputado. O dinheiro dos municípios constitucional, ele vai na receita dele, é obrigatório. É dinheiro da iniciativa do governo do estado, na parceria com as prefeituras, com os vereadores, acompanhado pelos deputados dessa casa. Então, Vossa Excelência fala muito sim, mas esse si do senhor fica vago e não consegue demonstrar que o Estado está... É um Estado que cresceu 5%, pode crescer 6% esse ano, diferente do Brasil, que nos últimos 20 anos cresce menos de 2%, e isso é uma realidade que está nos números para todo mundo que quiser ver. Agradeço a parte de Vossa Excelência, muito me sinto honrado, em que pese não concorde com a fala de Vossa Excelência e posso com muito prazer explicar todas as conexões que fiz. E vou começar pelo TCU, já que Vossa Excelência me indaga. Existe uma avaliação que constitui a capacidade financeira do Estado, que a gente tinha no decreto do governador de contingenciamento, menos para a publicidade e as mídias, né, onde houve um aumento de 25%, mas nesse decreto diz que fará um esforço para a Capag descer para B, que é a capacidade de pagamento. Sabe-se lá se não vamos parar na Capag C. A Secretaria do Tesouro Nacional emite uma avaliação e uma nota de acordo com os dados que são disponibilizados e auditados pelo Tribunal de Contas da União. Então, quando eu digo que eu oficio ao Tribunal de Contas da União, deputado, é pelo seguinte motivo: essa secretaria não tem o poder de abrir uma inspeção extraordinária, como eu estou requerendo no Tribunal de Contas da União, para que seja verificado essa dívida. E quando eu digo se, deputado, é porque quem é o responsável, o maior culpado, o maior devedor, o maior réu, quanto mais, é o senhor governador do estado de Mato Grosso do Sul, que não coloca esses dados para a Assembleia Legislativa, que tapeia e engana a Assembleia. Indago a Vossas Excelências se Vossas Excelências têm, deputado Zeca do PT. O senhor tem à disposição, deputada Lia tem à disposição, quanto o governo pagou dos depósitos judiciais? Vossa Excelência tem, deputado Júnior Mock, quanto é que o governo renuncia de incentivo fiscal antes do nosso mandato de segurança e agora, principalmente, a quem renuncia, que nós sabemos o tamanho da corrupção institucionalizada. Tentam me esmagar nos argumentos como soja esmagada na região de Dourados, sabe-se por quem, com incentivos aí da ordem de 30, 20 milhões de reais todos os meses. Mas a grande verdade é que cabe também ao Tribunal de Contas do Estado, deputada Lia Nogueira, ter acesso a esses números e esses valores. E fico muito impressionado, porque quem deu ao parlamentar foi o próprio Tribunal de Contas. Tenho um documento oficial do Tribunal de Contas do Estado enquadrado no meu gabinete. E aí convido todos
todos os parlamentares para ir lá conhecer o documento que tem enquadrado. A resposta do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de que para ele é si também, que a ele nunca foi enviado, apesar de ressalvas, pela reprovação das contas do Estado. Todos os anos, deputado Zeca do PT, nunca lhe foram enviados esses dados. Veja, a Corte de Contas auxiliar dessa Assembleia, por favor, para concluir o raciocínio, deputado Júnior Mock, será uma honra ser aparteado por Vossa Excelência. Mas veja, que vergonha! A Corte de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul também está na incerteza, também está no si, também está sem a sua soberania, assim como o Tribunal de Justiça do Estado, que até 2030, se julgar todas as ações dos depósitos, vai dar o cano em alguém. Estão retirando a soberania do Tribunal de Justiça de julgar as contas. Ele está impedido de julgar as ações, porque se ele julgar, ele não tem como pagar. E ninguém fala desse calote, isso não está chegando, essa receita para os deputados e para o Tribunal de Contas do Estado. Que vergonha! E veja, apenas para concluir minha fala, deputado Júnior Mock, ainda quanto ao questionamento que me foi feito anteriormente, é que o custo de duplicação de uma rodovia por quilômetro varia pelo TCU significativamente, mas pode ir de 800 mil por quilômetro em regiões planas a mais de 1,5 milhão em regiões montanhosas. São números que não me dão direito a falar se. E esses 750 milhões que foram calculados é de agora para depois e depois com a nova reforma tributária. Mas o patrás mente, que disse aqui, saímos de 1,7 bi, saímos de 1,6 bi. Quanto pegou o governador Eduardo Rida no seu primeiro ano? No segundo e no terceiro? Faça a conta. Quanto o governador Eduardo Rida renunciou de incentivo fiscal em todos os anos que pegou? 5,5, 5,8, 6 alguma coisa, vai chegar a 7. Então veja, que só da próxima previsão de renúncia de receita, tem mais que 7 vezes o Fundersul. Segundo o TCU, deputado Júnior Mock, e vou lhe conceder a parte, 4 anos de renúncia fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul daria para fazer 14 quilômetros de metrô na capital, daria para fazer 120 quilômetros de VLT na capital. E veja, ninguém é contra o incentivo fiscal, eu sou contra esconder quem recebe o incentivo, porque pode ser que desses 7 bi, 2 bi estejam indo para a corrupção. Por quê? Ministério Público não tem acesso, Assembleia não tem acesso, Tribunal de Contas não tem acesso, Tribunal de Justiça não tem acesso, porque está para julgar dia 2 de setembro o meu mandado de segurança, que reconheceu o direito à exibição dos nomes dos sortudos que recebem 30 bi a cada 4 anos. Seu governador, concedo a parte ao deputado Júnior Mock. Deputado João Henrique, faço questão aqui de fazer o à parte por uma questão simples. Eu estava como presidente desta casa quando o projeto de lei que autorizava o governo a acessar os depósitos judiciais veio para esta casa. E quero primeiro lembrar o seguinte, se pegarem o projeto de lei, irão ver que o presidente do Tribunal de Justiça assinou junto com o governador a proposta que veio para esta casa. E por que razão? Porque havia já outros estados da federação sendo autorizados pela Secretaria do Tesouro Nacional a apresentar propostas à Assembleia Legislativa para acessar o recurso, que tinha, dentre os gastos que poderiam ser previstos, primeiro, era 70% até 70% do valor que estava depositado. Segundo, porque esses depósitos só poderiam ser utilizados para pagamento da dívida previdenciária, para pagamento da rolagem da dívida, das parcelas mensais que o governo tem que pagar, ou então para uso com despesa de pessoal. Somente essas, limitadas, que poderia ser utilizado. Então o governo do Estado acessa o recurso, e esse recurso é importante, esse depósito, ele é
gerido, administrado e fiscalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. E quando veio a proposta é clara no número de parcelas que deveriam ser devolvidos os recursos. E isso tem sido feito. A devolução desses recursos para onde ele deve estar, cuja fiscalização, cuja gestão e administração do recurso é do próprio Tribunal de Justiça. Quem tem a competência de reclamar se não está acontecendo é o próprio credor, em tese do dinheiro, que não é ele apenas administra, os recursos são dos depósitos judiciais. Então veio para esta casa, veio com a aquiescência do Tribunal de Justiça e, obviamente, esta casa aprova os dois poderes, um solicitando o recurso, o outro que geria, fiscalizava e administrava o recurso, concedendo. Acabou a parte de Vossa Excelência, eu estou com medo de não ficar com a minha conclusão, se me permite. Bom, vou encerrar o meu aparte, daí tem a outra questão quanto aos incentivos. O senhor fala de incentivo, mas nós não temos esse recurso. O incentivo é dado e é por isso que as indústrias vieram para o Estado, e aí se deve ao projeto MS Empreendedor lá do governo do Zeca do PT, quando iniciou, para poder atrair. Nós só temos esse desenvolvimento das indústrias do Estado por conta dos incentivos fiscais que são concedidos. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Também me honra, para concluir a minha fala, dentro da fala ainda de Vossa Excelência, é de que foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade, declarando as leis complementares 201/2015, 249/2018, 267/2019, todas inconstitucionais, sendo determinada a devolução do recurso público. E quando é determinada a devolução como dívida do Estado, compete aí não só ao Tribunal de Justiça, mas a mim também fiscalizar a devolução desse recurso, que garante a dívida das ações que estão depositadas ou calcionadas na Justiça. Concluindo a minha fala, essa junção do meu partido, PL, Partido Liberal aqui no Mato Grosso do Sul, por essa, entre outras razões, não há como aceitar e engolir o projeto do Eduardo Riedel com tanta ineficiência, incompetência, déficit orçamentário, e vai ficar registrado no Estado como um dos piores governos em termos de entrega de política pública. Graças a Deus, o Estado plantou em outros governos, e o que se usa hoje é que há investimento grande. Porque foi plantado em outros governos. Não foi Eduardo Riedel que foi plantar a terrinha, eucalipto, enfim, todos os projetos bem-sucedidos do Estado de Mato Grosso do Sul. Que inveja do Rio Grande do Sul, que tem nomes ao Senado como Marcel Van Hatten, que tem nome ao governo como Tenente Coronel Zucco. Em Minas Gerais temos o Nicolas Ferreira, São Paulo o nome do Derrite, o nome do Eduardo Bolsonaro. Que inveja, Mato Grosso do Sul. Trabalharemos incessantemente para mostrar ao nosso partido ou nosso grupo de direita a importância de ter um enfrentamento técnico a esse projeto, a meu ver, até 2026 já falido. Como dito, se o governo do Estado, que está aí hoje, licitar um circo, é capaz dos anões crescerem. Obrigado, presidente.